E aí, povo de Deus, bora tomar um café? Bom dia, bom dia, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, que Deus abençoe rique e poderosamente o seu dia, amém? O texto desta manhã está no livro de Mateus, capítulo de número 11, do verso 1 até o verso número 6, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que há de vir, ou esperaremos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Amém? Amados, vivemos em tempos de tanta descrença. Não acreditamos já em muitas coisas. Não acreditamos na política, não acreditamos mais em governos, não acreditamos mais naqueles que são os legisladores. Já há uma descrença que paira sobre a humanidade, porque vivemos em tempos similares ao tempo de Noé, por exemplo, quando Deus fala que era uma geração corrupta, uma geração pecadora, e a maldade tinha se instalado, enfim. Vivemos nesses tempos. Esse é o tempo. Onde também muitos não acreditam no Evangelho. E o porquê de não acreditar é porque os próprios que professam a fé professam também um mau testemunho. E aí vem a incredulidade, devido a escândalos de líderes na mídia, escândalos de cantores, de celebridades. Vivemos nesse tempo. Esse é o nosso tempo. Um tempo onde, para o mundo, falar significa pouco. O caso é demonstrar. E João Batista, quando estava preso, ele manda 2 de seus discípulos ir até Jesus fazer a seguinte pergunta: Tu és aquele que havia de vir? Ou teremos que esperar outro? Essa era a pergunta. A saber, você é o Messias? Você é o enviado de Deus? Você é aquele que estava prometido que viria para executar uma obra? Aí Jesus responde. Jesus responde da seguinte forma. Falou para os discípulos de João, os 2 discípulos de João: Olha, vem cá. Você vai lá e você vai falar o seguinte para João. Chega assim: João, os cegos veem.
João, os coxos estão andando. João, os leprosos estão sendo limpos, estão sendo curados. Os surdos estão voltando a ouvir. Até os mortos, João, estão sendo ressuscitados. E tem mais, João. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Olha que maravilha de resposta que Jesus dá. Jesus podia dizer simplesmente: não sou eu sim, sou eu, olha, eu sou o enviado, eu nasci assim e tal, e eu fui criado assim, e eu vim da família tal, e a minha mãe quando me teve e tal, meu pai, enfim. Jesus poderia contar a sua história. Jesus podia dizer: olha, eu já tenho uma multidão que está me seguindo, porque eles acreditam em mim, então se eles acreditam em mim, vocês têm que acreditar também. Não foi essa a resposta de Jesus. Poderia ser, mas não foi essa a resposta de Jesus. Jesus respondeu apontando para a sua prática. Para a sua prática. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Estes eram os sinais do ministério de Jesus. Estes eram os sinais. Então vai lá, fala João isso aí. E eu, amados, eu espero que esta passagem especificamente, venha ser retomada nos nossos dias, através de mim e através de você. Quando alguém vier perguntar ou arguir a respeito de qualquer coisa, quando você fala de Jesus e a pessoa fala: por que eu tenho que aceitar Jesus? E podermos dizer: os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos nem tanto, porque hoje nós não temos tanto, mas os enfermos estão sendo curados, os mortos estão sendo ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Isto aqui é porque temos que anunciar o Evangelho sem qualquer pretensão. Quando anunciamos o Evangelho aos pobres, anunciamos sem qualquer pretensão. É pregar o reino, independente se ele irá para a sua igreja ou não, se ele irá para a igreja A, B ou C, não importa, é o reino. Pregue o Evangelho, pregue o reino. E eu anseio ver isso, essa retomada. E isso tem que partir de mim e de você. Dobrar os nossos joelhos no chão e clamar a Deus e pedir: Senhor, que isso volte a acontecer nos nossos dias. O poder sobrenatural de Deus venha a ser manifestado na terra em abundância, não apenas em migalhas, mas em abundância, para que o mundo veja que tu és o mesmo hoje, continua exercendo as mesmas coisas, continua tendo o mesmo poder. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Bem-aventurado são aqueles que seguem em frente, não olham para trás e continuam marchando rumo a Canaã celestial. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um excelente dia, tenha um dia de vitórias, mas ore, peça a Deus para que
o poder sobrenatural dele venha a ser manifestado nos nossos dias de uma forma intensa, para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Danilo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém.